Olá, pessoal, tudo bem? Rebeca. Hoje eu tô aqui com a Úrsula Valverde, a primeira convidada mulher nossa do podcast. Então, um prazer ter você aqui, É uma Úrsula, honra, hoje. obrigada. Posso Obrigada pelo chamar você de convite. Uxa? Uxa é mais fácil. Isso, Uxa, facilita, tô Com certeza, acostumada. tá acostumado. Todo Obrigada. mundo. Bom, bem-vinda, um prazer tê-la Obrigada. aqui conosco. Espero que seja um bom momento de troca, de partilha, que a gente Com possa aprender certeza. um pouquinho com você. Com certeza. Obrigada pelo convite. Mais uma Imagina, vez é uma honra. que bom. Bom, vou começar aqui por algumas coisas que eu sei de você. Mãe, empresária, atleta e professora de jiu-jitsu, né? Isso, bastante coisa. Muita coisa, muita coisa. Imagina sua rotina como deva ser. Conta um pouquinho pra gente de onde vem esse seu jiu-jitsu. Então, na verdade, a gente está aqui literalmente onde tudo começou, né? Foi nesse tatame que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Esse ano vão completar 21 anos, aqui com o professor Adriano. E sempre foi uma curiosidade muito grande minha com relação à arte marcial. Eu sempre gostei de assistir, de ver, mas eu não tinha nenhum tipo de contato, Uxa, né? Os meus irmãos fizeram judô um tempo, até que o meu irmão do meio passou a treinar jiu-jitsu. Eu tive um tio meu também que treinou. E meu irmão começou a treinar e eu ia buscar com a minha mãe no treino, eu ficava assistindo. E aí alguns amigos em comum dos professores donos daqui, vamos lá, vai abrir uma academia super bacana. E eu vim, e do dia que eu vim, que isso aqui não estava pronto ainda, eles estavam colocando as borrachas aqui embaixo, eu nunca mais parei, né? Então isso já tem bastante tempo. O jiu-jitsu hoje, como você mesmo falou, eu tenho uma rotina muito intensa, são 3 filhos, eu sou designer de joias, sou Orives, comecei a orivesaria com 15 anos de idade. Então, assim, são coisas bem extremas, né? Joias, luta, mas no fim tudo se une. Tudo se une. O jiu-jitsu ele é meu equilíbrio de tudo, tanto dentro da minha casa, na relação maternidade, esposa, dona de casa, é achar o conforto no desconforto, é respirar antes de tomar decisões, né? Tomar decisões difíceis, quanto no meu trabalho, que é um trabalho de precisão, de força, de atenção, de criatividade. Eu acho que o jiu-jitsu ele é um esporte muito criativo, né? Ele te faz se movimentar em coisas que a gente às vezes nem acha que a gente é capaz. Então, no fundo, tudo se uniu, né? Difundiu ali. E o jiu-jitsu, sem sombra de dúvidas, é o meu divã, é minha grande paixão. Que bacana. É bastante coisa. Legal, não, muita É coisa. o que dá o equilíbrio mental, principalmente. Acho que para uma rotina muito puxada. É. Então você literalmente viu a academia aqui, Aliança em Campinas, nascer do zero. Nascer do zero. Na verdade, o Adriano já era, né, faixa preta. Ele era Gracie Barra, né? Ele é aluno do Libre, faixa preta do Libre, professor Libre aqui em Campinas. Todo mundo, né, conhece. Foi, acho que uma das primeiras pessoas que trouxeram o jiu-jitsu aqui para Campinas. Mas eu vi isso daqui se transformar no que é hoje. Eu fiquei um período fora, alguns períodos fora, né? Morei fora um tempo, em alguns lugares diferentes. Mas eu sempre voltei para cá, mesmo quando eu estava de férias, eu vinha, eu estava aqui, foi aqui que eu conheci meu marido. Ah, que legal. Então, assim, isso daqui para mim é muito mais do que uma academia de jiu-jitsu. Esse tatame aqui, ele é literalmente a extensão da minha casa. Bacana. Sobre ser professor de jiu-jitsu, como que isso aconteceu? Eu sempre gostei muito de aprender. Eu adoro, eu sou uma pessoa muito curiosa. Adoro aprender coisas novas, eu adoro fuxicar, eu adoro tudo que é muito manual, eu adoro cozinhar, eu adoro costurar, eu adoro desenhar. Então, assim, o jiu-jitsu, essa coisa muito do pegar, né, da gente usar muito as mãos, usar a criatividade, é uma coisa que eu gosto muito. E eu tive um professor muito legal, muito maravilhoso, que foi a base também de muita coisa que aconteceu na minha vida, lá no Rio, na época que eu morei no Rio. Eliúcha, você pega as coisas rápido, você fala bem, você gosta de estar com pessoas. Vamos dar aula, vamos tentar, né? Eu ajudava muito ele na aula, né? Tava sempre ali no tatame ajudando ele. E poxa, a gente tem que aumentar as meninas aqui. Você não quer dar aula para mulher? Vamos tentar, eu te ajudo. Vamos lá, vamos juntos. E aí eu dei minha primeira aula. E foi muito engraçado, eu era faixa roxa, ele estava presente, né? No tatame, obviamente, e eu tinha, na verdade, fui chamando as minhas amigas, aí uma vai chamando a outra, que vai chamando a outra, e de repente tinham 15 meninas no tatame, todas, assim, 2 só já treinavam apenas, todas, assim, olhando pra minha cara, com aquele olhinho brilhando, tipo,
caramba, a gente vai ter nossa primeira aula de jiu-jitsu. Eu comecei a ter um sentimento ali de parecia que eu ia entrar pra competir, né? Aquele Gente, friozinho na aquele barriga. frio na barriga. Eu falei, nossa, que coisa diferente, né? Mas a aula fluiu super bem, foi incrível. Dessas 15, 8 ainda treinam. Inclusive, uma tá para pegar a faixa preta agora. Olha. Então, assim, desse dia em diante também eu sempre dei aula, mesmo na minha rotina insana, eu sempre encaixei. Meus professores às vezes, hoje a gente tem como você segurar a aula do dia tal? Tem como você dar aula amanhã? Tem uma aula particular? Eu sempre dei aula, sempre dei aula. Não era muito assim, calendário, rotineiro. Ah, a Uxa dá aula aqui na academia de terça e quinta, de segunda e quarta. Mas eu sempre, durante a semana, eu dava o meu jeito de dar as minhas aulas. Ah, deixa eu dar aula hoje, deixa eu puxar o treino. Quantas academias eu fui, às vezes eu chegava na academia de amigos, deixa eu puxar o treino hoje. E assim ia. Muito E aqui, natural. e aqui hoje eu dou aula, aqui nessa academia, eu dou aula também para uma turma feminina. Só para uma turma Só para feminina. turma feminina. Que é o Só pra... projeto do Alliance Diamond. O Alliance Diamonds, ele é um projeto de todas as mulheres da Alliance, Brasil e mundo. Foi para unir o grupo de todas as mulheres que treinam jiu-jitsu, que competem em jiu-jitsu, que chegam para o jiu-jitsu da Alliance. Então é um projeto mais global, digamos assim. Bacana. E o projeto começou lá na Aliança Jardins, que é a flagship do Lang e do Fábio Gurgel, né, que é a academia deles, uma das lá em São Paulo. E eu comecei também colocando as aulas femininas exclusivas para iniciantes, porque o que a gente precisa, na verdade, é trazer novas mulheres, né? Trazer mais mulheres para dentro do tatame. Ter um tatame cheio de mulher é muito importante. É assim, a gente compara muito feminino com kids, né, com crianças. Então a gente começou esse projeto lá de colocarem as turmas exclusivas femininas para que os filiados, todas as alianças começassem a ter essa turma exclusiva feminina e obviamente não tinha como, né, eu não ter aqui. Então eu fiquei um tempo em São Paulo para implantar o projeto da turma exclusiva feminina e hoje eu lidero a turma feminina aqui em Campinas. Mas o Aliança Diamonds é um projeto total, assim, de todas as mulheres alianças. Então, a gente faz eventos, a gente está sempre se reunindo, tô sempre cuidando dessas meninas com bastante carinho. E outras coisas ainda que virão, outras surpresas que ainda virão. Muito bom. No próximo ano, de 2025 promete. Vamos aguardar. Com certeza. O treino de jiu-jitsu só para mulheres, né? O que diferencia isso de um treino misto? Olha, tecnicamente falando, nada. Uhum. O jiu-jitsu, ele é um esporte para todos, né? Então é uma coisa que o Fábio fala muito. A gente tem que sempre ter consciência de que a metodologia que a gente tem aqui na Aliança, o ensino, né? Como que a gente ensina, as primeiras aulas, o módulo iniciante, o módulo avançado, intermediário, a gente segue para qualquer pessoa, seja mulher ou seja homem. Eu acho que o que diferencia é o como que a gente aplica, né? Como que a gente aplica? As mulheres, elas não têm a mesma força que homens, isso é indiscutível. Então, eu pego um pouquinho mais de detalhe, eu dou uma aula um pouquinho mais detalhada, né? Então, assim, eu coloco elas para trabalharem bem a técnica, né? Assim, uma coisa mais sensível, digamos assim, né? Que na turma feminina, que por incrível que pareça uma curiosidade bem legal, aqui em Campinas eu tenho meninas de 13 até mulheres bem mais velhas, de quase 60, tá? Mas a maioria das mulheres hoje que estão buscando jiu-jitsu, que estão iniciando jiu-jitsu, é 30 a mais. Olha que legal. Não são meninas novas, são mulheres mais velhas. Então a gente tem que levar em consideração várias coisas, né? A gente vai botar uma pessoa de 30 anos, ou de 40 anos, ou de 50 anos, para fazer movimentos que ela não está acostumada a fazer na vida dela. Tem gente que nunca nem praticou algum outro tipo de esporte. Então é uma aula que ela tem uma pegada um pouco mais detalhada, uma aula um pouco mais sensível. A gente tem os peitos, tem mulher que está menstruada, tem a questão da flexibilidade. Então eu tô sempre muito mais, acho que uma professora para ter uma turma feminina, ela tem que estar muito ligada em todos os detalhes que está acontecendo e conduzir a aula
de forma com que todas essas mulheres se sintam confortáveis, digamos assim, de estar fazendo a aula. Homem é prático, né? É muito Homem é prático. fácil. Não aprendeu a posição, vai chegar na hora do rola, vai fazer força. Funcionando, não funcionando, uma hora ele vai usar força, ele vai sair da situação. Não tem tanto essa coisa de ai, não tô me sentindo bem, ai, meu cabelo, ai, meu pelo. Não tem isso, né? Então, eu acho que com mulher a gente tem que ter uma sensibilidade para lidar um pouquinho maior. Então, bacana, você tocou num ponto da menstruação e eu sinto isso nos treinos. Então, geralmente, semana de menstruação, eu não vou. Porque a gente fica com aquele receio, né? Ah, eu já tô Fez com um força, pouco de parece que todo o sangue dor. do corpo vai sair e o kimono vai sujar. Tá Exatamente, todo né? mundo vendo que eu tô menstruada. É um assunto que às vezes é um pouco tabu, mas eu falo super abertamente sobre isso, inclusive com as minhas alunas, que por incrível que pareça, a gente tem uma força muito maior nesse período do que quando a gente não está, porque é uma liberação, é uma quantidade de hormônios muito grande, entendeu? E a gente fica irritada. Tem mulher que fica, não todo mundo, né? Tem mulher que fica irritada, tem mulher que fica chorona. Hoje tá tudo isso no mesmo dia. E o jiu-jitsu, ele é um trabalho mental. Então é uma aula que eu sempre converso com elas. No final a gente sempre dá uma palavrinha todo mundo junto. Então tem algumas questões diferenciadas que é realmente para acolher. Então não deixa de vir treinar se você estiver menstruado. Vai ser bom, ninguém tá vendo, é só a gente. Avisa, professor, se precisa ir no banheiro, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Bom, eu vou tentar fazer isso, depois eu te falo. Me conta depois. Conto. Bate alguém menstruada pra você ver que delícia que é. Boa, quer experimentar. Muito bom. E me fala um pouquinho da gravidez e os treinos para a mulher. Acho que gravidez é um outro ponto sensível, né? Você tem uma experiência de já ter passado Sim. 3 eu já treinava jiu-jitsu, né? A Tá. Valentina é mais velha, ela tem 15. Quando eu engravidei da Valentina, eu treinei muito pouco, assim, no comecinho, mas eu fiquei meio preguiçosa, eu acho que eu não tinha tanto, 15 anos atrás, parece pouco, mas não é, né? Eu acho que não tinha tanta informação, assim, a gente não tinha esse acesso à quantidade de informação que a gente tem, não tinha celular com esse monte de coisa, com Google, pra gente ficar pesquisando, posso treinar até quantos meses? Se eu treinar hoje, em 4 semanas, como que eu vou ficar? Então a gente não tinha muito esse acesso. E eu fiquei assim, mais na minha. Treinei musculação, fiz bem o básico de mulher grávida. Fiz um pouco de pilates, fiz hidroginástica, eu e todas as senhorinhas do meu bairro. Fiz hidroginástica, caminhada. E é uma coisa tão boba que hoje eu vejo assim, gente, a gravidez não é doença. Sim. Muito pelo contrário, é um sinal super de saúde, né? E a gente tem que manter não só a saúde em dia, mas a rotina. Eu percebo muito isso em mulher. Mulher gosta de rotina. A gente gosta de rotina. A gente gosta de sair da rotina, todo mundo gosta, né? De ter um eventozinho, de ter uma viagem, mas a rotina faz um pouco de parte do processo do feminino, né? Então, assim, ficou grávida, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Não vou poder treinar, não vou poder ir na academia. Será que eu posso fazer? Será que eu posso dirigir? Será que eu posso andar? Será que eu posso comer? Não posso comer? Posso beber? Não posso beber? Então, assim, a rotina do dia a dia que eu digo, ao básico, quando a gente sai muito, isso já vem muito na nossa cabeça. Nossa cabeça começa a ficar cheia de informação e aí já buga tudo, né? Então, assim, a da Valentina eu não fiz muita coisa, fiz bem o basiquinho mesmo. Curti bastante a minha barriga. E quando ela nasceu, já estava um pouquinho maior, passou os 6 primeiros meses ali da menstruação, da amamentação, que é um pouquinho incômodo, né? O peito fica muito grande, dolorido. Eu voltei a treinar. Voltei a treinar musculação, voltei a treinar o Gil aos poucos, porque primeiro filho a gente ainda tá, né, se adaptando à rotina da casa. Com o Luca foi completamente diferente, porque ele nasceu no meio da pandemia, literalmente. Literalmente. O Luca, também foi bebê de pandemia, mas ela foi o final da pandemia, né? Então o Luca não tinha, a academia de jiu-jitsu não estava aberta. Então eu não tinha muito o que fazer. Eu fazia musculação, meu marido é personal, né? Então tem o estúdio dele, eu fiz a musculação até quando eu pude. E no começo da gravidez do Luca, eu treinei bastante jiu-jitsu. Eu fui fazer uma viagem com meu marido e com a minha filha. A gente foi visitar meu irmão na Austrália.
Ele também é faixa preta, né? O Xanjinho, que mora lá na Austrália. E a gente foi visitar a academia dele, do professor dele. E, minha filha, treinei, rolei, dei seminário. Eu treinei assim durante uns 15 dias seguidos e foi super tranquilo. Então, o meu conselho para quem quer engravidar e aí fica, ai, mas aí eu vou parar, tudo é adaptável. Então, você vai treinar até quando der. O desconforto é realmente a barriga, o tamanho da barriga, o kimono. Claro, fazendo movimentos que são coerentes, né? Você não vai sair rolando com uma barriga de 6, 7 meses. Mas os movimentos de posição, sempre buscar fazer com alguém que você sabe que vai entender qual é a sua situação e sempre falar, né? O importante é você falar, olha, tudo bom? Vamos rolar? Então, olha, vamos fazer posição? Olha, eu tô grávida. Que seja de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enquanto a barriga não tá aparecendo. Só que eu tô grávida, então vamos evitar algumas situações e conversar. A Helena, quando eu voltei a treinar jiu-jitsu do Luca, depois da gravidez do Luca, eu tava com uns 5 meses, eu engravidei da Helena. Eu engravidei ela, ele tava com 6. Aí Pandemia também, então. foi final. Já tinha, a academia já tinha voltado, mas ainda tinha aquela coisa da pandemia. Mas eu tinha acabado. Fazia 1 mês que eu tava voltando a treinar, conseguindo, traz ele, dá mamar, vem treinar, dá mais um pouquinho de mamar, segura enquanto você treina, a gente vai se adaptando. E aí eu engravidei da Helena. Treinei um pouquinho, mas eu tive a placenta prévia, placenta baixa. Tá. E aí a minha médica falou, olha, desculpa, mas o jiu-jitsu não vai rolar. A musculação vai ser bem fisioterapia. Você vai ter que respirar. Mas foi bom também. Foi um momento de bastante reflexão. Que bom. E o final da gravidez com a Helena? Então, aí o que aconteceu? Veio a Helena nasceu. Linda, maravilhosa, mamãe, olha aqui, dá beijinho, tava não sei o quê. Só que a minha placenta não tinha subido, né? Eu tava com a placenta prévia. Foi um parto que teve que ser marcado, a data, que não podia passar de 38 semanas. Então ela já tava com tamanho, já tava com peso. Vamos lá, ele não nasceu. Eu tive uma hemorragia no pós-parto. Eu quase morri. E aí tiveram que tirar o meu útero para me salvar ali na hora. A médica manteve os ovários por todas as questões hormonais também, saber que eu treinava, que eu era atleta, que eu gostava. Mas teve que tirar o útero, então foi uma recuperação um pouco maior, um pouco mais lenta, mas foi uma retomada emocional e mental importante na minha vida. Algumas coisas que eu percebi que eu estava deixando de lado e que eu não estava dando tanta atenção mais, algumas coisas que eu não sei explicar, acho que só passando assim, sabe? Tipo assim, que você começa, nossa, realmente a vida é um sopro. E se acontecesse de novo, né? O que eu poderia ter feito de diferente ou o que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda? Então foi um momento que eu usei de reflexão e eu falei, a hora que eu me recuperar, que eu puder voltar a treinar, não é que eu vou voltar a treinar, eu vou voltar a treinar e vou entrar em todos os campeonatos, eu vou voltar a competir, eu vou botar o meu projeto de ter uma equipe feminina, de um projeto do jiu-jitsu feminino para rodar, tudo aquilo que foi muito engraçado, que tudo aquilo que era voltado pro jiu-jitsu veio com tudo na minha cabeça. Porque eu sempre falei que eu vivia pro jiu-jitsu, mas eu nunca vivi do jiu-jitsu. O jiu-jitsu nunca foi minha fonte de renda, muito pelo contrário, né? O esportezinho que a gente gasta. Prejuízo. É o kimono branco que a gente quer, é o kimono preto que a gente quer, é a faixa nova, é o lasquinho de cabelo combinando com o kimono. A gente gasta. Vai pro campeonato, gasta. Mas gasta, tudo gasta. Então eu sempre falei que eu vivi pro jiu-jitsu, mas eu não vivi do jiu-jitsu. E aí eu percebi que era um momento que eu queria me dedicar mais a ponto de poder, no futuro, o jiu-jitsu realmente ser o meu trabalho 100%. Eu amo as joias, sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. Mas eu não queria mais, eu tenho um atacado de joias, né? Eu não queria mais lidar com venda, com público. Eu quero, assim, viver do jiu-jitsu, ter o meu ateliê na minha casa, que é o que eu tinha antes, e sentar na banca e fazer a joia que eu quero, a hora que eu quero, do meu jeito, como um hobby. Legal. Trocar, né? O hobby jiu-jitsu virar a fonte de renda e a joia virar o meu hobby, minha paixão.
Então, tem um plano, É tem um um plano, objetivo. é um plano. Se Deus quiser, um futuro bem próximo, Que bom, que bom. Torço vai pra isso. acontecer. Torço pra isso. E nesse tempo de pandemia, com a gravidez da Helena, quanto tempo você ficou sem competir? O último campeonato que eu lutei até eu voltar, depois da Helena, foi em agosto de 2019, que foi o campeonato mundial, Tá. lá em Vegas. Eu fiquei em terceiro lugar e foi o último campeonato antes de pandemia. Porque na pandemia acabou que ficou um período sem, e quando voltou, aos poucos, eu tava com as crianças. Eu não tinha voltado a competir. Então eu fui de agosto de 2019 até eu ia lutar o Big Wars aqui em Campinas. Quebrei o dedo do pé 5 dias antes. Não pude lutar. Fiquei 58 dias de botinha. Tirei a bota uma semana antes do Campeonato Brasileiro, que foi em abril. Então, abril de 2022. 22? 22. E aí você foi pro brasileiro da CBJJ. Confederação. E como Caí foi? de cara de agosto de 2019 pro Campeonato Brasileiro. Olha, eu acho que de todos os campeonatos que eu lutei, cada campeonato tem sempre uma história, um carinho, uma coisa, uma memória, mas o campeonato da Confederação Brasileiro foi aquele que mexeu com todos os meus sentidos, adrenalina, a boca seca. Parecia o primeiro campeonato. Em todos os sentidos, eu lutei com muita alegria, eu lutei, só não fui campeã, a final acabou empatada, 0-0, e o juiz acabou dando para minha adversária, decidiu na diferente decisão do juiz, mas eu saí tão feliz. Para mim, eu ganhei o campeonato, mas internamente foram muitas batalhas vencidas naquele dia. Muitas, mas muitas mesmo. Que lindo. Foi bem legal. E a questão da competição, né? E quando que isso entrou na sua vida de jiu-jiteira? Então, na verdade, eu nadei. Eu fui da federação também paulista de natação. Sempre gostei de natação, também foi um esporte muito presente na minha vida. Eu sempre gostei dessa coisa da competição. Acho que não da competição, mas do desafio. Tá. Tudo que me desafia me coça, me chama. Né? Tudo que é diferente, aquela coisa do aprender, do desafio para mim. Eu acho que quando as pessoas, muita gente não gosta, né, de desafio. Quando você aprende a lidar e controlar todos os sentimentos que envolvem quando você está num desafio, numa competição, eu acho que esse que é o tesão da coisa. Porque é um controle de você mesmo muito grande, né? Então, assim, é uma coisa muito boa de você. A gente não tem um controle de tudo, porque quem tem é Deus. Obviamente, isso é muito certo na minha cabeça, na minha vida. Mas, assim, você respirar fundo na hora de uma decisão, você não perder a cabeça numa outra, você não se emocionar com uma coisa para você não quebrar a cara depois. Esse tipo de pequenos sentimentos no dia a dia, que são importantes, o campeonato, para mim, ele é isso. Ele me move, ele me tira da zona de conforto completamente. Ele me regra, ele me coloca, ele vai colocando réguas nas minhas escolhas, na minha vida, muito importantes, que me mostram no final de tudo que eu sou muito melhor do que aquilo que eu estava sendo antes. E que eu posso ser melhor ainda, né, em todos os sentidos. Então, o jiu-jitsu, ele é um esporte competitivo. Né? A luta, ela é competitiva, é um esporte individual, sim, mais coletivo que existe. Mas é um esporte que você precisa do outro, mas é um esporte individual onde duas pessoas batalham, né? Então, mesmo num treino, você não é uma competição que acabou, você continua até o tempo acabar, né? E você também não vai para matar o seu coleguinha, mas você vai ali para finalizar. Ninguém entra para fazer um rola. Ah, hoje eu vou só rolar. Sai o quadril aqui, sai o quadril ali, não quero passar, não quero pontuar, não quero montar, não quero pegar. Não existe, isso não existe. Isso não tem nada a ver com ego, isso tem a ver com o esporte que a gente pratica. Então, a competição faz parte da história do jiu-jitsu. Então, quando eu vim treinar o jiu-jitsu, eu falei, eu quero vivenciar o jiu-jitsu. Vai ter que competir. Então, da faixa azul até a faixa preta, eu nunca deixei de competir. Eu sempre competi. Cada campeonato é uma história nova, são adversárias novas, são categorias novas, é um lugar novo.
é um desafio diferente. Então eu sempre passei por vários, né? E, por exemplo, nesse Mundial agora, em agosto, eu mudei de categoria. Ah, é? Então eu terminei a temporada 23, 24 em primeiro lugar do ranking, Tá. do meio pesado, faixa preta meio pesado, Master 2. E esse ano eu faço 41, já sou Master 3. Então eu iniciei a temporada agora 23, 24 e 25, agora em agosto no Mundial, no Master 3 Med, desci pra Med. Ah, que legal. Então eu me desafiei como? Perder peso. Só que não é perder peso uma semana antes do campeonato. Então a gente muda a alimentação, a gente tem que prestar atenção no sono, a gente tem que prestar atenção no treino, tem que ser diferente. É uma nova categoria, um novo jogo. Quando eu machuquei meu joelho ano passado, antes do Mundial, eu machuquei no Floripa Open no dia 8 de agosto e viajei para o Mundial no dia 24, se não me engano. Foi assim, 15 dias antes, eu rompi o colateral do joelho no campeonato, no Floripa Open. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou lutar o campeonato mundial, tem que ir. Já tá tudo certo, não é aqui do lado, é lá em Las Vegas. Né? Eu vou ter que ir. Eu quero ir. Fiz muito agachamento, muita parte de fortalecimento e pouco jiu-jitsu. No pouco jiu-jitsu que eu tava fazendo, eu falei, gente, eu vou ter que mudar meu jogo. Porque eu gosto de trocar em pé, de entrar queda. Eu não vou conseguir. Eu vou ter que puxar pra guarda. Então, todo o treinamento que eu já vinha fazendo em todos os campeonatos que eu havia lutando, ia mudar tudo. Então, foi um desafio diferente. E eu consegui. Eu puxei pra guarda e finalizei luta. Então, assim, olha só. Eu tenho que treinar mais isso, porque isso pode fazer sim parte do meu jogo. Porque é bom. Foi bom. Interessante. Entendeu? Então, cada campeonato, eu vou me redescobrindo em algumas coisas, trazendo algumas coisas do passado, trazendo coisas do futuro, que é o que eu vou fazer daqui pra frente, e mudando, né? E melhorando. Eu acho que é sempre pra frente, né? Eu não fico sem competir. Ó, tô sem competir desde agosto, né? Que foi muito Qual é o próximo? Que parece que foi. O próximo é o Sul-Americano, mês que vem. Legal. Aí já tô assim, acabou. Acabou o docinho, acabou a cervejinha, acabou. Porque quando a gente não tá competindo, a gente relaxa, a gente treina de uma forma diferente. Vem treinar, a gente troca mais ideia, treina um pouquinho menos, né? Sai feliz do treino, não sai morrendo. Aí a partir da semana que vem, acabou. Tá lindo. Acabou o milho, acabou o pó. Muito bom. E você vai buscar, então, pelo que eu tô entendendo, você vai buscar o primeiro lugar na categoria, nessa nova categoria. Sem dúvidas. Tô aqui pra isso. Bacana, bacana. E Muito agora, bom. só que tem esse período meio entre safra, né? Dá uma Entre safras parada, né? de agosto até o final do ano, porque tem muito campeonato de no-gi, tem pouco campeonato de kimono, e aqui no Brasil acaba que eles são bem, tipo, um em Manaus, outro em Fortaleza, outro no Rio. Isso. Não dá pra gente fazer tudo, porque eu ainda não vivo do jiu-jitsu. Eu vivo para o jiu-jitsu. Mas o que der pra eu fazer, eu vou fazer. E o Sul-Americano é aqui em São Paulo, então não tem Legal. nem desculpa. E o seu jogo hoje tá mais jogar na guarda? Ou você voltou a jogar nas quedas? Eu treino de tudo um pouco, Aham. né? Mas eu tô gostando de brincar um Chamar pouquinho na mais de guarda. guarda, de É. chamar, mas daí ir pra cima. Fazer raspagem. Fazer raspar e Tá. trabalhar a parte de passagem e tudo mais. Bacana. É, Bacana. já mudou bastante coisa do que era. Muito bom, muito bom. E seus filhos treinam? Tem essa inclusão deles no jiu-jitsu? A Valentina treinou um tempo, Uhum. mas daí ela não quis e hoje ela faz balé, fez vôlei, hoje ela tá no balé, tá feliz, tá naquela fase adolescente que gosta das unhas compridas e não vou botar o meu rostinho no tatame. Enfim, então eu não. Super entendi. Ela tem uma personalidade completamente diferente da minha nesse sentido e eu respeito. Uhum. O Luca e a Helena vão começar. A Helena vai fazer 3 e o Luca acabou de fazer 4. Ah, Então agora que eu acho que é uma boa idade. legal. 4 e 3 já não faz tanta bagunça, já entende regras, ordem. Mas quem puder colocar desde pequeno, de 2, 3 anos, é legal. É que dentro da minha rotina, eles só vão conseguir começar o ano que vem. Bacana, muito bom. E, poxa, nesse ano eu tive a oportunidade de presenciar 2 momentos Pois seus é, né? importantes
que você estava inovando pela primeira vez, você estava fazendo algo, né? Então foi como announcer do Big Wars e foi como árbitra. Isso. Conta um pouquinho esse ano, assim, coisas novas. Coisas você estava novas. buscando esses momentos. É aquilo que eu falei e que eu vou. Nunca vai ser para mim repetitivo falar sobre a questão do desafio. Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que fica num adesivo no teto da academia, lá na Aliança Jardins, que é escrito assim: ache o conforto no desconforto. Né? Sim. Então eu acho assim, quando a gente começa a ficar muito confortável com com as situações, com o que a gente faz, é legal você se desafiar. E eu falo muito isso para as minhas alunas, para as meninas. Vocês têm que sair da zona de conforto. Tá confortável treinar isso? Vamos treinar aquilo? Tá confortável o jiu-jitsu de vocês? Vamos se inscrever no campeonato que vai ter mês que vem? Vamos fazer coisas novas? E aí eu virei um dia assistindo. Eu tenho duas amigas que são announcer, a Paulinha Sá, que é uma pessoa que eu amo de paixão, uma amigona minha, e ela é announcer, né, também, foi announcer de vários eventos, é repórter, e eu acho super bacana. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu falei, Big, posso? Ele, pode. E foi. E muita coincidência nas duas situações, né, tanto como árbitra, você tá Tava presente lá, registrando, né? E ser árbitro eu acho muito importante. O curso de regras, tanto da Federação Paulista quanto da Confederação Brasileira, é muito importante fazer. Eu acho que não existe um faixa. Da faixa marrom em diante já é importante. A gente tem que saber as regras, né? Sim. Quando a gente sabe regra, a gente muda tudo, muda o treino. Né? Por que eu vou ficar fazendo loucura para coisas que não valem nada? Ou colocando em risco machucar meu colega de treino? Então a regra, ela envolve tudo isso, né? Mas o pessoal faz, às vezes, faz para tirar o diploma e fica ali, guardou, passou, acabou. Né? Aí você vai para um campeonato como professora, como coach, e tá acontecendo uma situação e você tá gritando ali o árbitro. Pô! Aí, juizão, olha lá os 2 pontos do não sei o quê, ou os 3 pontos. E aí o juiz olha para sua cara, tipo, é feio. Professores, não façam isso. Né? Estudem regra. Né? Faça um curso de arbitragem. E também não adianta só fazer, a gente tem que botar em prática. Sim. Então eu tô aqui treinando, eu tô o tempo todo, isso aqui não foi nada. Meninas, eu vou ensinando, desde faixa branca, eu vou ensinando e já falando, olha, então aqui raspou, estabiliza, faz os 2 pontos. Depois você continua. No começo elas ficam meio assim, hoje elas contam, elas estão fazendo a posição e contando a pontuação. Isso é importante. Legal. E aí eu falei, também não adianta saber, vamos lá ver como é que é ser árbitra, né? E aí eu conversei lá com o pessoal da Copa Jiu-Jitsu, falei, vocês não querem me colocar lá pra me desafiar? Ele, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele, que engraçado, que normalmente a gente fica correndo atrás, ninguém quer, né? Porque é fazer o papel inverso. Né? A gente tá do lado de cá sempre gritando e botando o dedo. Pô, eu mesma falei pra você, né? O juiz, a minha final do Campeonato Brasileiro acabou 0-0 e o juiz deu pra minha adversária. E não é que ele deu pra ela, ele decidiu que a luta era dela e hoje eu entendo quais são os pré-requisitos que ele usou pra isso, entendeu? Eu posso concordar? Não preciso concordar. Sim. Mas assim, você entender o que tá acontecendo na luta é importante para você ensinar o seu aluno. Legal. Então, aí eu fui. E como foi? Gente, olha, eu já admirava a profissão porque não é fácil. Não é fácil. É uma luta que não é uma coisa, não é um jogo que tá acontecendo ali, né? É uma coisa que vai embolando e vai acontecendo. E eu comecei aquele dia com criança. Que daí você fica como, né? O coração de mãe. Meu Deus do céu. Aí o coleguinha pulando na cabeça do outro e vai puxar o braço. E a tensão o tempo todo. Eu suava, assim, embaixo da roupa, eu suava. Você fica, você não pisca, né? Você não respira. Tem horas que eu tava aprendendo a respiração. Mas foi ótimo, realmente me tirou muito da zona de conforto. Eu gostei. Achei bem bacana. É uma coisa que, se eu precisar fazer de novo, ou se surge a oportunidade, farei. E foi bem legal. Muito bom. Desafios. Show de bola.
E entre as confederações do jiu-jitsu e jiu-jitsu esportivo, você vai nas duas competições? Você tem a sua preferência? Hoje eu só luto a confederação, a Uhum. CBJJ e a IBJJF, que são os Tá. eventos lá fora, Internacionais? internacionais. Lutei alguns da JP, eu gosto muito da JP, Uhum. mas até lutei o ano passado, o Grand Slam lá no Rio. Mas assim, é, não é vai lutar só o que é confederação, não é isso. É que realmente, para mim, hoje, como faixa preta, eu acho que para os meus objetivos futuros é o que eu preciso, Uhum. né? Eu sempre falo para minhas alunas lutarem tudo. O que der para lutar, tem que lutar e tem que ganhar experiência, né? Mas hoje eu faço realmente por outros objetivos. Então eu luto a IB e a CB. Bacana. Você já vivenciou uma situação de preconceito, né, no tatame por ser mulher? Olha, graças a Deus que tenha me afetado ou que eu tenha percebido, não. Que bom. Pode ser que tenha passado despercebido, porque eu tô sempre conversando, brincando com todo mundo, então acontece, né? Isso não é porque não aconteceu comigo, que não é uma coisa que não Uhum. aconteça, acontece muito. Mas assim, de ser alguma situação muito constrangedora ou ruim, não. O que eu vejo às vezes assim acontecer é que o professor fala, vai com a. Ou vai com a Ucha. Você vê que a pessoa, tipo, de repente, vou Tá. com mulher, tipo. Ou então, vem comigo, como se fosse um treino de descanso. E aí é o treino que eu vou me empenhar mais. E Boa. não vai ser treino de descanso. Boa. E não vai ser treino de. Claro, quando a gente é menos graduado, fica um pouco mais difícil. Mas, assim, de alguma situação muito constrangedora, assim, não. Mas eu já vi acontecer. E acredito que é uma coisa que tem evoluído para o bem, que não vai acontecer mais, cada vez menos, porque o jiu-jitsu está se profissionalizando, né? Sim. Então você vê que hoje essa academia já tem um outro clima, a maioria das equipes são uniformizadas, são coisas que a gente não via antigamente, né? Mas eu sempre aconselho, quando alguém vem me perguntar, eu quero treinar, moro na cidade tal, vou fazer tal coisa, procure o melhor lugar. Uhum. Vá ver quem é o professor. Procura quem é o professor. Porque tudo que acontece dentro desse tatame aqui é responsabilidade do professor e dos mais graduados. Viu, mais graduados? Os mais graduados são responsáveis pelos menos graduados. Né? Não é assim no trânsito? Uhum. Os carros maiores não são responsáveis pelos menores? Pela moto? Sim. Mas estava errado. Não importa, a gente tem que estar atento a tudo que acontece aqui dentro. E um bom professor, ele vai estar atento a tudo que acontece dentro do tatame. E eu não estou falando de técnica, eu não estou falando de treino, mas a tudo. Né? Se alguém está tratando alguém mal, se está existindo um bullying, se está existindo brincadeira que não é para ser feita dentro do tatame. O que as pessoas precisam entender ainda, falta muito, é que isso daqui, apesar de ser extensão da nossa casa, um lugar onde a gente encontra amigos, onde é gostoso estar, isso daqui é um dojo, é um lugar de respeito. Então, eu não entro no tatame sem pedir licença pro meu mestre, sem cumprimentar ele primeiro, sem cumprimentar os faixas pretas, né? E, e também outra coisa que eu sempre pego muito no pé com as meninas é: mas hoje aconteceu tal coisa comigo. A gente tem que aprender a se comportar dentro do Uhum. tatame. Isso daqui é um esporte físico, Sim. né? A gente não pode esquecer a origem das coisas. As mulheres estão conquistando mais espaços. Com certeza, isso é incrível em todos os sentidos, para o crescimento de absolutamente tudo. Mas isso é um ambiente masculino. Então, a gente tem que saber se comportar, se portar, né? Então, vir treinar de hash, vir treinar com short por baixo ou calça embaixo do kimono. Uhum. É o jeito que a gente fala, o tipo de brincadeira. Então, se começou alguma situação que não é legal, já presta atenção como que você pode cortar isso, conversa com o professor. E não deixar as coisas chegarem no extremo para depois tentar resolver. E aí também é muito fácil. Uhum. Mas fulano, porque eu sou mulher, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com a questão do feminino e do feminismo. Uhum. Eu sei que isso pode tocar em, é um pouco polêmico, mas é uma coisa que eu falo muito com as meninas.
tá? Então, assim, eu acho que um agrega e o outro segrega. Então, se a gente está aqui para se unir, para encher esse tatame de mulheres, ter cada vez mais mulheres chegando no esporte, a gente não pode tratar mal a menina que chega na academia. E isso eu não estou falando dos homens. É. O maior preconceito que existe dentro do tatame é das mulheres com elas mesmas. Entendeu? Então, assim, é tratar bem, é receber bem, ser simpática, conversar, ser amiga, entender tudo aquilo que fizeram pra você. Se você tá aqui hoje, né? Se você gosta de estar no ambiente que você tá, se você gosta do seu treino, se já é faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, é porque pode ser que no passado possa ter tido coisas ruins, mas se você tá aqui hoje, é porque você gosta daqui. Faça essa menina nova que tá entrando gostar também, entendeu? Receba ela bem. Ah, mas ai, não vou. Aí a faixa roxa, a faixa marrom. Ai, não vou treinar com aquela menina faixa branca porque não é treino pra mim. Mas você já foi faixa branca. O faixa preta, ele é o faixa branca que desistiu. Então você vai fazer ela desistir? Amanhã ou depois ela vai ser faixa preta que nem você. Porque depois da faixa preta, até você virar a faixa coral, né? A faixa vermelha vai demorar. Você vai ficar na faixa preta muito, muito tempo. Essa menina pode chegar na faixa preta. E ela pode ser o seu melhor treino amanhã. Verdade. Né? Ou pode ser a pessoa que vai querer te bater. Vai descontar, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, em questão de preconceito, essa questão de preconceito de homem mudou muito, melhorou muito, né? Porque eu vejo que as academias têm uma profissionalização maior, né, do jiu-jitsu. O jiu-jitsu virou realmente uma profissão, né? Não é mais aquela coisa que o cara sai do trabalho, abre a garagem na casa dele, estende o tatame, chama a galera e vai treinar, e aquilo ali é a academia de jiu-jitsu. A gente já viu isso acontecer, né? Em muitos lugares. No Rio de Janeiro, principalmente, era assim antigamente, né? Era uma coisa assim, a academia de jiu-jitsu era um lugar onde o pessoal se reunia para sair na mão mesmo, né? Não era o que é hoje. Agora, o preconceito de mulher com mulher ainda é uma coisa que Tem ainda uma caminhada, né? Pra gente mudar isso, né? bastante. O nome do projeto do Diamonds é exatamente sobre isso que eu falo. A gente tem que se lapidar o tempo todo. E a única coisa que lapida um diamante é outro diamante. Nada quebra um diamante. O diamante na tabela periódica, ele é a coisa mais, tem uma dureza, maior dureza, né? De, antes que fale, ah, não, existe um outro metal lá que é mais duro que o diamante. Mas ele não é palpável, você não consegue pegar, porque ele não, só tem no espaço. Aqui, que a gente possa encostar, é um diamante. Então, quando você pega um diamante bruto, para lapidar ele, é uma caneta, que na ponta dela é outro diamante. Entendeu? E quanto mais. E você sabe por que que o diamante redondo é o mais popular? Nossa. Porque ele é o que tem o maior número de facetas. Então entra mais luz. Porque o diamante tem redondo, quadrado. O redondo é o brilhante, né? Que é o mais popular. Ele tem mais de 50 facetas. Então é o que mais entra luz, é o que mais brilha. Então ele ficou muito popular por isso. Então eu canso de falar isso para elas, né? Eu falo o tempo todo para todas as mulheres. Quanto mais vocês se lapidarem, mais luz entra, mais vocês vão brilhar. E é isso, tem que ir todo mundo junto. Diamantes lapidam diamante. É exatamente isso. Excelente história que conecta com a sua profissão. Isso, exatamente. Também, né? Exatamente. Muito E legal. o diamante, ele é encontrado a pelo menos 120 quilômetros para baixo da Terra, né? Que é o carbono, que ele foi sofrendo toda aquela pressão de camadas e camadas e camadas e camadas e camadas, e ele se transforma num brilhante. Porque o carbono, ele é o mesmo carbono do lápis. Mas aquele carbono ficou aguentando pressão, 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 até que ele se tornou um diamante. E o feminino é muito isso, né? Então, quando eu comecei, não tinha mulheres treinando. Tinha eu e mais duas aqui. Entendeu? Então, assim, imagine se eu fosse entrar numa rixa, assim. Então, conforme o tempo foi passando, cada academia que eu entrava e que eu via mulheres, eu achava o máximo. Eu queria treinar com as mulheres, que é diferente, né? Então, assim, a gente nunca pode esquecer realmente dessa questão de que o maior preconceito, às vezes, está entre as próprias mulheres. Bom ponto.
É um pouco polêmico, mas é verdade. É, um bom ponto. É. Fica aí de reflexão para nós, mulheres, Exatamente. né? Que a gente pode fazer pela outra, né? Isso. Né? No Ser um pouco seja mais no tatame, altruísta, né? No tatame ou fora, né? Exatamente. É tudo que a gente faz aqui, que a gente fala aqui, é sempre fazendo analogia com o que a gente vive lá fora, né? Então, a competição. Ah, tá numa empresa, você é líder numa empresa, uma CEO, uma chefe de... Tem um grupo de mulheres que você lidera. Se você quiser competir, começar a competição, mulher compete muito mais do que homem. Compete muito mais. Então tem que tomar cuidado. Porque olha onde você chegou, né? Então eu hoje, como faixa preta, olha onde eu cheguei. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu falo que cada faixa, ela passa por um período, uma questão. Então a faixa branca é total resiliência, o que vai acontecer? Faixa azul é a persistência, né? A faixa roxa é quando você se redescobre, na minha opinião. Você fala, nossa, não sei nada de jiu-jitsu agora que o caldo começa a ferver. Né? O faixa marrom é quando você começa a ter um pouco mais de precisão, de lapidação mesmo, para se preparar para a faixa preta. E a faixa preta? O que ela é? A faixa preta é quando você deixa de ser analisado tecnicamente, digamos assim, para ser analisado fora do tatame. O que te torna um faixa preta? É o quanto você sabe de jiu-jitsu? Você tem que saber de jiu-jitsu, né? Mas ninguém chegou na faixa preta. Ah, cheguei na academia faixa branca e um ano depois eu virei faixa preta. Ninguém chegou na faixa preta depois de 1 ano, 2 anos. Então, existiu todo um processo nesse caminho até você chegar lá. E o que você vai fazer com isso? Você só vai mostrar que você é bom tecnicamente? Você passa a ser admirado. Você passa a ser... as pessoas te olham diferente. É um poder que te dá, né? Você passa a ser observado. E quando a pessoa está te observando, o que ela vê? Ela vê o quanto você é rápido no treino? Ela vê quantas técnicas você consegue impor na hora da luta? Ela vê quantas medalhas você tem? Ou ela vê como você age? Quando você entra no tatame, quando chega uma menina nova, quando você tem que receber alguém, como você é fora da academia, quantas brigas você arruma na rua. Então, assim, o faixa preta, ele é observado o tempo todo e a gente tem que ser exemplo. Como professor, como sensei, como mestre. Então, assim, o tempo todo a gente tem que estar honrando isso daqui. Então, Que responsabilidade. é uma responsabilidade. É o desafio de você se manter. Eu brinco assim, uma comparação com um restaurante que ganhou uma estrela Michelin. Ganhou uma estrela Michelin. O que você vai fazer com essa estrela? Porque se você não mantiver o seu padrão, você perde. Todo ano você vai ser analisado. Se você quiser ser melhor e ganhar duas, você vai ter que sair dessa zona de conforto e subir para cá. Só que a hora que você sobe para cá, o que você faz? Tem que manter até a oportunidade de subir, manter até a oportunidade de subir. Se você está regredindo, você tem que realmente repensar muito mais nas suas atitudes do que na sua técnica. Porque técnica, a gente olha um faixa preta, você já subentende que não, aquela pessoa conhece. Né? Passou no teste. Passou no teste, realmente. Agora, como pessoa, né, com a faixa preta, acho que muda um pouco a ótica, né? Muito. Bacana, muito bom. E para 2025, o que você tem de plano? Bom, o Diamond está crescendo cada vez mais, então a gente vai surgir aí com algumas coisas bem legais, um time de competição, um time de competição de duas vertentes diferentes, que é o profissional e o não profissional, que eu acho que é uma coisa que é pouco falada dentro das equipes. As pessoas que querem competir profissionalmente querem ser atletas, e aquelas mulheres como eu, que gostam de competir, que é atleta, mas não vive disso, mas que também quer ter atenção. Então eu estou trabalhando nesse projeto do time Diamonds ano que vem. Os campeonatos que não param. O objetivo é, de novo, tentar o primeiro lugar no ranking. E é isso. Eu acho que hoje, assim, o meu maior desafio é realmente ver essa equipe feminina redonda, grande, mulheres chegando. E aquilo que eu te falei, não tem nada a ver com feminismo, mas com feminino. Né? Que as pessoas consigam realmente entender que o jiu-jitsu, ele é, na minha opinião, não só na minha opinião, mas eu acho que uma coisa que a Aliança e o Fábio prega muito,
que ele é uma ferramenta, a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal que a gente pode ter hoje, é o que a gente aprende aqui dentro. Legal, muito bom. Obrigada pelo Obrigada seu a tempo, você. foi um enorme prazer. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Vamos ver qual vai ser o novo desafio ano que vem que você vai estar presente. Ah, eu vou. Eu não preciso nem avisar, né? Eu não Não. preciso nem mandar, Rê, olha só, eu vou estar em tal lugar fazendo tal coisa. Porque virou uma coisa tão assim, engraçada, né? Uma coisa do destino que eu tenho certeza que você vai estar lá. Vou pretender. Tenho certeza. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Luz. Obrigada, Luz.